No instante em que alguém te desrespeita na frente dos outros, você tem 3 segundos antes de perder essa pessoa para sempre. Não é exagero, não é frase de efeito, é matemática social pura. E ninguém te avisa sobre isso enquanto você está crescendo. Ninguém te senta numa cadeira e explica que, quando alguém joga uma farpa na sua direção, essa pessoa não está fazendo uma declaração sobre quem você é. Ela está aplicando um teste. Está apertando um botão só para ver o que acende do seu lado. Está verificando em tempo real se você tem um preço, se a sua dignidade está à venda, se o seu silêncio pode ser comprado pelo pequeno custo social de simplesmente deixar passar. E é aqui que 90% das pessoas falham sem nem perceber que estão falhando. Porque elas absorvem o golpe, arquivam ele num canto escondido da mente e se convencem de que reagir faria com que parecessem pequenas, imaturas, dramáticas. Então sorriem, riem por cima. Soltam uma piada contra si mesmas para aliviar o clima da sala e, sem notar, passam no teste. Só que da forma mais devastadora possível. Porque no instante em que você deixa um desrespeito escorregar, você não está se elevando acima dele. Você está assinando em baixo. Está dizendo para todo mundo naquela sala, incluindo você mesmo, que aquilo é aceitável. Que você está disponível para isso. Que a próxima pessoa que quiser testar pode ir em frente. O caminho está livre. E o que vem depois desse pequeno instante define como aquela pessoa e todos que observaram vão te tratar pelos próximos meses inteiros. Talvez anos. E se você ainda não sabia disso, o que eu vou te contar agora vai mudar permanentemente a forma como você enxerga cada interação da sua vida. Antes de continuarmos, amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos que realmente mexem com a sua forma de se posicionar no mundo. Porque o que vem agora é o motivo pelo qual quase todo mundo pede o respeito dos outros sem nunca entender o que aconteceu. Pensa na última vez que alguém te disse alguma coisa que soou como uma alfinetada. Talvez tenha vindo disfarçada de brincadeira. Talvez tenha sido um comentário solto numa reunião, na frente de colegas, daqueles que parecem inocentes, mas deixam um gosto estranho. Talvez tenha sido um elogio com veneno, daquele tipo sorridente, em que a pessoa te olha nos olhos enquanto te corta. Ou talvez tenha sido direto, escancarado, uma dispensa simples e fria de algo que você acabou de dizer ou fazer. Eu quero que você seja honesto agora. O que você fez naquele momento? Porque, se você for sincero consigo mesmo, provavelmente fez uma de 3 coisas. Ou você ignorou, fingindo que não ouviu, esperando que o assunto morresse sozinho. Ou você respondeu no impulso, no calor, com alguma coisa emocional demais e descobriu depois, no caminho de casa, que aquela resposta te fez parecer pior do que a pessoa que começou tudo. Ou, a opção mais comum e a mais cruel, você passou os 3 dias seguintes refazendo a cena na sua cabeça, inventando a resposta perfeita, aquela frase cirúrgica que você deveria ter dito, mas que só apareceu na sua mente quando já era tarde. E aqui vem a parte dura. Nenhuma dessas 3 reações devolve o seu poder para você. Nenhuma. E o motivo é mais sombrio do que a maioria aceita admitir. Porque quase todo mundo opera sob uma suposição que sabota tudo desde o começo. A ideia de que responder a um desrespeito é sobre vencer uma discussão. As pessoas acham que o jogo é dizer a coisa certa, soltar a tirada mais afiada, provar para a sala que elas são mais espertas, mais duronas, mais rápidas do que quem veio para cima. Mas esse é o jogo errado, completamente errado. Porque o objetivo nunca foi vencer o momento. O objetivo é vencer a dinâmica. E são duas coisas absolutamente diferentes. E existe uma ferramenta silenciosa, quase invisível, que faz exatamente isso acontecer. Quase ninguém no mundo sabe usar. Vencer o momento é ter a última palavra hoje à noite, na frente de todo mundo, e ir dormir com aquela sensação quentinha de que você deu o troco. Vencer a dinâmica é que meses depois daquela cena,
Aquela mesma pessoa e cada ser humano que estava naquela sala observando ainda lembrem com exatidão absoluta onde está a sua linha. E o que acontece quando alguém cruza ela? Essa é a diferença que separa quem é respeitado de quem só é tolerado. Porque vencer o momento é fogo de palha, dura até o fim da conversa. Vencer a dinâmica constrói uma reputação que trabalha por você mesmo quando você nem está na sala. E é exatamente para isso que a gente está caminhando neste vídeo. Porque depois que você entende essa distinção, uma coisa começa a fazer sentido. A coisa mais contraintuitiva, mais estranha, mais desconfortável que você pode fazer quando alguém te desrespeita não é falar, é se calar. Só que não do jeito que você está pensando. Não é ficar passivo, não é ficar invisível, é ficar em silêncio de um jeito completamente diferente. E a diferença entre esses dois tipos de silêncio é o que define se você vai sair daquela cena como alguém que encolheu, ou como alguém que, sem dizer uma única palavra, acabou de reescrever completamente como vai ser tratado dali em diante. E eu vou te mostrar exatamente como essa mudança invisível acontece. Passivo é quando você encolhe. Quieto é quando você se torna imóvel. E parece uma diferença pequena, quase boba, mas acredite, é uma diferença monstruosa. Passivo tem cheiro de fraqueza. Fica no ar, todo mundo sente. Imóvel tem um peso completamente diferente. Imobilidade no momento certo é uma das coisas mais perturbadoras que um ser humano pode projetar em outro. E o motivo disso é simples, quase mecânico. Quando alguém te desrespeita, essa pessoa está esperando uma reação sua. Essa expectativa é o combustível do ataque inteiro. É o que alimenta a coragem dela de tentar. Ela quer a risada nervosa, quer te ver piscar, quer te ver ficar na defensiva, se explicar demais ou rir junto fingindo que está tudo bem porque você não quer que o clima fique esquisito. Essa reação é o prêmio dela. É o recibo que prova que a jogada funcionou. Agora, quando você não entrega nada disso, quando em vez de reagir você simplesmente fica em silêncio, frio, parado, olhando, você tira o prêmio da mesa. O desrespeito fica ali, pendurado no ar, sem ter para onde ir. E esse silêncio, esse pausa fria e deliberada, começa a dizer algo sem que você precise abrir a boca. Ele diz: Eu ouvi. Eu não vou correr para consertar esse clima. Eu não estou aqui para te deixar confortável depois que você me testou. Eu estou observando. E eu estou decidindo. E a maioria das pessoas simplesmente não aguenta esse tipo de imobilidade. Elas vão começar a preencher o silêncio sozinhas. Vão explicar a piada 2 vezes. Vão dizer que era só brincadeira. Vão achar um motivo urgente para olhar o celular ou sair dali. Porque quando a sua imobilidade não dá para elas nenhum lugar para se esconder, o próprio comportamento delas começa a ficar exposto, nu, visível para todo mundo. Só que atenção, o silêncio sozinho não é a jogada toda. Ele é só a preparação. É o instante em que você tira o volante emocional das mãos delas e coloca de volta nas suas. E a partir dessa posição, existe uma segunda jogada, uma frase específica, dita de um jeito específico, que inverte a sala inteira. E se você errar essa próxima parte, você joga fora tudo o que acabou de construir. Depois que você instala aquele silêncio no ar, existe um movimento único, capaz de virar a sala inteira contra quem acabou de te testar, sem que você precise sequer erguer a voz. Você devolve o momento em forma de pergunta. E preste muita atenção, porque aqui é onde quase todo mundo erra. Não é acusação, não é contra-ataque, não é sermão indignado. É uma pergunta calma, curta, medida. Uma frase simples que obriga a outra pessoa a olhar para o que ela acabou de fazer na frente de todo mundo. Algo como: Você quis dizer isso do jeito que soou? Ou então:
Quer repetir isso para todo mundo aqui ouvir de novo? Ou, de forma ainda mais direta, isso soou bem pessoal. Era essa mesmo a sua intenção? Cada uma dessas frases faz uma coisa muito específica. Nenhuma delas ataca, nenhuma delas acusa, mas todas elas forçam a outra pessoa a tomar uma decisão em tempo real, na frente de testemunhas. Ou ela dobra a aposta explicitamente, e agora o desrespeito está no registro, escancarado, sem saída, e todo mundo na sala viu. Ou ela começa a recuar, e a maioria, quando de repente ganha um holofote em vez da sombra que estava usando, recua numa velocidade impressionante. Porque existe uma verdade sobre quem desrespeita aos outros, que quase ninguém fala em voz alta. Essas pessoas não são corajosas. Elas são oportunistas. Elas procuram um instante em que o risco parece baixo. Escolhem um ambiente em que o custo social de te cutucar parece pequeno. E quando você, com calma, inverte essa matemática, quando você faz o custo virar real de um segundo para o outro, a coragem delas desmorona quase instantaneamente. Você não está sendo agressivo, você está sendo cirúrgico. E existe um detalhe minúsculo sobre como você entrega essa pergunta que faz a diferença entre parecer forte ou parecer desesperado. O segredo está inteiro no tom, não no conteúdo da pergunta, no tom em que você entrega ela. Porque se você latir essa frase, se você soltar ela com raiva, com voz tremida, com aquele peito ofegante, você já perdeu. Você virou a cena contra você mesmo. Agora o problema não é mais o que a outra pessoa disse. O problema é a sua reação exagerada. Então repete comigo. Você não grita essa pergunta. Você não dispara ela. Você entrega ela do mesmo jeito que um cirurgião pede para o paciente ficar parado na mesa. Calmo, direto, baixo, completamente no controle, quase desinteressado. Esse tom, sozinho, diz para a sala tudo o que precisa ser dito sem que você precise acrescentar uma palavra. Diz que você não foi abalado. Diz que você não foi pego de surpresa. Diz que você está lidando com aquilo exatamente do mesmo jeito que lidaria com qualquer outro pequeno incômodo do seu dia. Porque para você é só isso mesmo, um pequeno incômodo. E esse enquadramento muda absolutamente tudo na forma como as pessoas te enxergam dali em diante. Pense em como isso parece de fora. A pessoa soltou uma farpa achando que te pegou. Você ficou em silêncio por 2 segundos que pareceram 2 minutos. Depois, com o rosto completamente neutro, quase entediado, você devolveu uma pergunta simples. E agora, ela está no centro das atenções, suando, tentando explicar. Enquanto você continua na mesma postura, com a mesma expressão, com a mesma temperatura. Nesse instante, algo acontece na cabeça de cada pessoa que estava observando. Elas param de ver você como o alvo e começam a ver a outra pessoa como a desajustada. A dinâmica da sala se inverte completamente. Só que existe um ponto exato, nos minutos seguintes a esse momento, onde quase todo mundo joga fora tudo o que acabou de construir. Um erro silencioso, quase invisível, que apaga o impacto inteiro. E se você não souber reconhecer esse erro, você vai continuar repetindo ele pelo resto da vida, sem entender por que nada muda. O erro que apaga tudo acontece mais ou menos 20 minutos depois da cena. E ele é tão silencioso que a maioria nem percebe quando está cometendo. A pessoa lidou com o instante de forma impecável. Ficou em silêncio na hora certa. Fez a pergunta no tom certo. Manteve a compostura perfeita. A sala viu, a outra pessoa recuou. Tudo funcionou. E aí, passados alguns minutos, a conversa começa a fluir de novo. As risadas voltam, o clima amolece e, sem perceber, você começa a tratar quem te desrespeitou exatamente do mesmo jeito que tratava antes. Mesmo sorriso, mesma energia, mesma proximidade. E nesse instante, você acaba de jogar fora tudo que construiu. Porque a mensagem que fica para aquela pessoa e para todo mundo que observou é que o desrespeito teve um custo de curtíssima duração, que o botão de reset existe,
que basta deixar o tempo passar um pouco, que tudo volta ao normal. Não faça isso. Nunca. O instante em que alguém te desrespeita, a relação mudou. Não de forma dramática. Não com um anúncio público. Não com uma conversa séria. Mas mudou. E o que vem depois, nas horas, nos dias, nas semanas seguintes, é como você comunica essa mudança, sem precisar dizer uma única palavra. Na prática, isso é simples de entender e difícil de executar. Você se torna mensuravelmente menos disponível para aquela pessoa. Não grosseiro, não hostil, apenas mais frio. Aquela conversa espontânea que você começaria naturalmente, você não começa mais. Aquele convite que sairia sem pensar, não sai. A energia que você antes jogava naquela interação é redirecionada para outro lugar. E eles vão notar. E quando notarem, vão entender uma coisa que você nunca precisou explicar em voz alta. Eles vão entender que o que aconteceu teve peso, que existiu um preço real, que você não é o tipo de pessoa que finge importância e age como se nada tivesse acontecido logo depois. Isso não é birra, isso não é ressentimento barato. Isso é consistência. E consistência é exatamente o que separa um padrão de verdade de um padrão de fachada. Qualquer um consegue ter um momento forte. Qualquer um consegue soltar uma frase boa numa noite específica. Mas as pessoas que são respeitadas de verdade no longo prazo são aquelas cuja resposta ao desrespeito não é um único momento brilhante. É uma mudança permanente na dinâmica da relação inteira. Porque isso, e só isso, comunica que a linha que você traçou é real. E aqui entra a parte mais cruel dessa história, porque algumas pessoas não vão aprender na primeira tentativa. Elas não são burras, são calculistas. Então não vão voltar do mesmo jeito. Vão voltar com algo mais suave. Um comentário disfarçado de elogio. Uma piadinha com exatamente a quantidade certa de negação plausível para, se você reclamar, elas poderem dizer que era só brincadeira. Uma omissão estratégica, uma exclusão sutil de uma conversa, de um convite, de uma informação. Algo que deixe elas testarem se a sua primeira resposta foi um lance isolado, um surto ou um padrão de verdade. Esse é o segundo teste. E esse, acredite, importa ainda mais que o primeiro. Porque se você responder a esse segundo teste do mesmo jeito que respondeu ao primeiro, com aquela mesma imobilidade controlada, com aquela mesma recusa silenciosa de entrar no jogo delas, você passa. A mensagem chega. O padrão fica estabelecido. Mas se a sua energia amolecer agora, se você relaxar a linha porque o clima estava tenso e você quis aliviar, você acabou de revelar algo devastador sobre si mesmo. Algo que essa pessoa vai usar contra você pelo resto da relação de vocês dois. Você acabou de confirmar para aquela pessoa que a sua primeira resposta foi teatro, nada mais. E a partir desse ponto, existe uma regra que você precisa gravar a fogo na cabeça. Ela se chama consequência desproporcional. Não proporcional. Desproporcional. E essa distinção é o que separa quem é testado uma vez do quem é testado pelo resto da vida. Funciona assim. Se alguém te desrespeita uma vez e você lida com isso, ótimo. Um erro, uma resposta, contas equilibradas. Mas se alguém te desrespeita, você responde, e mesmo assim essa pessoa volta para tentar de novo, a conta muda completamente. Porque agora não é mais sobre um deslize isolado. Agora é sobre se essa pessoa respeita você ou se ela está disposta a continuar testando até encontrar a versão de você que cede. E a única resposta que funciona de verdade, a única, é fazer a sua segunda reação ser visivelmente mais fria do que a primeira. Não mais alta, não mais dramática, mais fria. O acesso que já tinha diminuído, diminui ainda mais. O calor que já estava reduzido, cai outro degrau. A conversa que antes durava 20 minutos, agora dura 2. Você não está punindo por vingança. Você está ensinando a matemática real daquela relação. Cada teste que falha custa mais do que o anterior. E essa matemática, aplicada com consistência, eventualmente torna o jogo inviável para a outra pessoa.
Ela entende a mensagem e para. Ou ela não entende e descobre que o seu mundo simplesmente tem cada vez menos espaço para ela. E aqui entra a virada mais poderosa de todas, a que muda tudo por dentro. Porque existe uma forma de enxergar o desrespeito que faz todo esse processo parar de doer. O desrespeito nunca foi sobre você. Ele sempre foi informação sobre quem te desrespeita. Quando alguém te diminui, te ironiza, te dispensa na frente dos outros, essa pessoa não está revelando nenhuma verdade sobre o seu valor. Ela está mostrando, sem perceber, o próprio estado interno, a própria insegurança, a própria necessidade de dominar a sala para não se sentir pequena, o próprio medo do que você representa estando ali. Pessoas verdadeiramente tranquilas, pessoas confortáveis consigo mesmas, simplesmente não precisam encolher os outros. Pensa nas pessoas que você mais admira na sua vida. Aquelas que carregam presença com leveza, com autoridade natural. Elas soltam farpas nos outros para arrancar risada. Nunca, porque não precisam. Então, da próxima vez, em vez de se perguntar o que aquilo diz sobre você, se pergunte o que aquilo diz sobre aquela pessoa. O que é tão ameaçador em você que ela precisou daquele golpe para se sentir em pé de igualdade? Responder a partir da dor confirma a tese do outro. Responder a partir da clareza é só consertar um problema, limpo, sem drama. E aqui está a moral disso tudo. As pessoas que mais respeitam você não são aquelas para quem você se dobrou 1000 vezes. São aquelas que encontraram o seu padrão, sentiram na pele e respeitaram. Padrões não são muros, são filtros. Eles afastam quem te drena e aproximam quem te valoriza de verdade. Agora me responda com sinceridade nos comentários. Quantas vezes, só nesta última semana, você engoliu um desrespeito só para não parecer difícil? E quantas dessas vezes você ainda está remoendo até agora? Escreve aí, eu quero ler cada uma. E se esse vídeo mexeu com alguma coisa dentro de você, deixa o like e se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo vai te mostrar exatamente como construir aquela presença que faz ninguém sequer tentar te testar.